Nesse bloco vamos falar de esportes. Ano que vem temos as Olimpíadas, então vamos falar da primeira ginasta brasileira a participar dos Jogos Olímpicos, Cláudia Magalhães. A primeira participação da ginástica artística brasileira em Olimpíadas aconteceu em 1980, em Moscou. Cláudia Magalhães representou o Brasil entre as mulheres. Nascida no Rio de Janeiro, Cláudia foi a primeira ginasta brasileira classificada para as Olimpíadas. Na época, com 18 anos, ela participou da maior competição do mundo, com muita garra, confiança e vontade de fazer sempre o seu melhor. Na festa de abertura dos Jogos Olímpicos, Cláudia apareceu ao meio das delegações com muita alegria e um grande sorriso, um momento que jamais foi esquecido. A especialidade de Cláudia era séries de solo. Ela fazia suas acrobacias e coreografias com muita confiança. Em Moscou, Cláudia não subiu ao pódio, mas deu uma contribuição histórica para o país, levando as ginastas brasileiras de vez para as Olimpíadas. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Cláudia teve a oportunidade de segurar a tocha olímpica e hoje é professora de ginástica artística para crianças de todas as idades. Ainda falando sobre os Jogos Olímpicos, temos o cavaleiro Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa é o primeiro e único atleta brasileiro de hipismo a conquistar um ouro olímpico, em Atenas 2004. Além do ouro nas Olimpíadas, Rodrigo tem 2 bronzes em equipe, em Atlanta 1996 e em Sydney 2000. A relevância do cavaleiro para o Comitê Olímpico Brasileiro é tamanha que nas Olimpíadas de Londres 2012, ele foi o escolhido para ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura. Rodrigo se tornou cavaleiro por influência do pai, Nelson Pessoa, que foi pioneiro do hipismo no Brasil e também participou de Olimpíadas. Rodrigo também é tricampeão mundial na modalidade e hoje é um dos maiores representantes do Brasil no mundo. Apesar de ser brasileiro, Rodrigo nasceu na França e nunca morou no Brasil. Ele optou pela cidadania brasileira aos 18 anos. O surf se tornou um esporte olímpico apenas em Tóquio, em 2020. Entrando nessa onda, vamos falar sobre Maia Gabeira. Maia Gabeira é uma surfista profissional brasileira bastante renomada, pelo menos seus inúmeros troféus ao redor do mundo. Nascida em Rio de Janeiro, Maia começou a surfar com 14 anos e aos 17 se tornou uma Big Rider, uma surfista de ondas grandes, pelo menos com 5 metros de altura. Maia foi 5 vezes vencedora do Big Wave Award, considerado o grande prêmio de ondas grandes, e em 2008 ela se tornou a primeira mulher a surfar no mar do Alasca. E em fevereiro de 2020 bateu o recorde mundial feminino após surfar a maior onda do mundo. O recorde foi de 22,4 metros. A surfista também treina apneia estática na piscina e mergulho livre no mar, alcançando a marca de 4 minutos debaixo da água. Balé é arte, mas também pode ser um esporte. Vamos falar de Berta Rosanova, primeira bailarina do Brasil. Berta Rosanova, nascida em Santos com o nome de Berta Rosenblatt, ganhou o nome artístico de Rosanova da renomada bailarina russa Maria Olenev. Com apenas 8 anos, Berta entrou para a Escola de Bailados do Teatro Municipal, hoje chamada de Escola Estadual de Dança Maria Olenev. Aos 13 anos entrou para o corpo de baile oficial do Teatro Municipal e teve grandes professoras de balé. Em 1959, Berta recebeu o título de primeira bailarina absoluta após sua interpretação de papel de Odete Odile no Lago dos Cisnes, e essa foi a primeira montagem desse balé na América Latina. Berta encantou o público no espetáculo
com a forma que utilizou para destacar a diferença entre os dois cisnes. O título de primeira bailarina absoluta, de artista considerado perfeito e com Bertozza Nova, eles foram inéditos no balé brasileiro. Além disso, pela execução do Lago dos Cisnes, Berta é empossada como primeira bailarina absoluta do corpo de baile carioca, abrindo as portas para os artistas nacionais e rompendo a lógica do estrangeirismo do balé brasileiro. Continuando com os esportes, vamos falar agora do pai do futebol brasileiro, Charles Miller. Charles Miller foi um esportista brasileiro considerado introdutor no futebol no Brasil. Ele organizou a primeira partida de futebol, seguindo as regras do jogo praticado na Inglaterra. Charles nasceu em São Paulo e com 10 anos foi estudar na Inglaterra. Lá ele aprendeu a jogar futebol, o esporte se tornou sua paixão. Enquanto estudava, Charles se destacava no futebol, marcando 52 gols em 34 partidas pela Bannister School. Após concluir seus estudos, voltou ao Brasil. O estudioso do futebol trouxe em sua bagagem 2 bolas, um par de chuteiras, uniformes, uma bomba de encher bolas e um livro com as regras do futebol. Em 1895, na Várzea do Carmo, na região do Brás de São Paulo, Charles começou a difundir o esporte. Assim realizou a primeira partida de futebol no Brasil, entre funcionário da Gas Company of São Paulo e do seu time, São Paulo Real Company. O time do Charles venceu a partida por 4-2. Charles foi o responsável por criar a primeira liga de futebol do Brasil, a Liga Paulista de Futebol, e do time São Paulo Atlético Clube. Charles jogava pelo São Paulo e foi campeão paulista em 1902, 1903 e 1904, e se aposentou dos gramados em 1910. Em sua homenagem, em frente ao estádio do Pacaembu, foi construída uma praça com seu nome. Que legal, Felipe! Charles Miller foi quem introduziu o futebol para o Brasil. Depois tivemos grandes craques, como Elivelton. Elivelton foi um jogador de futebol brasileiro e vencedor de grandes títulos. Nascido em Serrania, Elivelton começou a atuar profissionalmente em 1990. Aos 19 anos, o jogador jogou pelo São Paulo. Pelo São Paulo, o jogador foi campeão da Libertadores de 1992 e fez parte do elenco que ganhou 2 campeonatos mundiais. Após sua saída do time, Elivelton foi para o Japão, onde atuou pelo Nagoya Grampus, mas não teve tanto sucesso. Quando voltou para o Brasil, assinou com o Corinthians e foi dele o gol do título do Campeonato Paulista de 1995 contra o Palmeiras. Em 1997, Elivelton foi para o Cruzeiro e mais uma vez ganhou a Libertadores, desta vez fazendo o gol do título. Após passar por diversos times, Elivelton fundou sua academia de futebol em Alfenas e passou a torcer pelo time alfenense nos anos 2000. Elivelton também teve boas passagens pela seleção brasileira entre 1991 e 1993. Durante sua carreira, Elivelton ganhou a fama de pé quente por ter marcado gols em decisões importantes. Demais! Agora vamos falar um pouco mais sobre os esportes radicais e a Maralina Fagundes. Maralina Fagundes, desde criança, gostava de se pendurar em algum canto, dizia sua mãe apaixonada por esportes. Ela decidiu fazer aula de acrobacias em meados dos anos 2000. Ao subir um tecido de acrobacias pela primeira vez, ela já tinha certeza que era isso que ela queria fazer pelo resto de sua vida. Então matriculou-se na Escola Nacional de Circo. 1 ano e meio depois, começou a dar aula também. Hoje, a Maralina é professora de circo voador e começou a fazer montanhismo ao ver um vídeo de acrobacias ao ar livre. Passou a usar a tática de zen, corda bamba, como base para prender tecidos em montanhas e praias. A acrobata também se preocupa com a segurança. Ela demorou quase 1 mês para arrumar os equipamentos bem assegurados. Na hora de voar a mais de 1000 metros de altura, ela estava presa por uma corda de segurança. Porém, as lesões eram inevitáveis, mas a maior parte vem dos treinos.
A Maralina fez sucesso com acrobacias de tecido ao ar livre feita por parapente. Foi muito gratificante trabalhar com nossos alunos temas que resgataram pessoas e personalidades que contribuem ou, de certa forma, contribuíram com a construção de nossa história. Em nome do Colégio Atenas, agradecemos aos pais e alunos pela confiança em nosso trabalho. Para rever este conteúdo, basta acessar o site da TV Alfenas, www.tvalfenas.com.br. Até a próxima! Agora é com você, Helena! A primeira temporada de Saber da Gente fica por aqui. Obrigada por sua audiência.